Olá, muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição, a terceira edição do nosso videocast Governança para quem decide, projeto do Grupo RBS, com os nossos parceiros Corsã, Marco Polo e B8, para dar um novo impulso ao Rio Grande do Sul, falando sobre governança, sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, não só sobre futuro, mas sobre presente. Nós estamos no mês da mulher, então a nossa conversa hoje é sobre liderança feminina nas grandes decisões empresariais. Bom, dados recentes do IBGE mostram que no Brasil as mulheres ocupam aproximadamente 39% dos cargos de liderança. Ao mesmo tempo, indicadores mundiais sobre este assunto, do Banco Mundial sobretudo, mostram que países com ambientes de governança mais sólidos tendem a ter decisões mais equilibradas, melhor gestão de riscos e resultados mais sustentáveis a longo prazo. Nesse contexto, a diversidade, a gente vem falando sobre isso aqui ao longo dos nossos videocasts, ela é fundamental, é fator estratégico de qualidade de decisão. E a gente tem aqui 3 mulheres líderes que vão contribuir para o nosso debate. Além das trajetórias que vocês vão ouvir são muito inspiradoras, elas representam na prática o que é a governança aplicada no dia a dia das empresas. Apresentar as nossas convidadas aqui, que eu tenho o prazer de recebê-las na nossa sala de estar do nosso videocast. Samantha Takimi, advogada, pós-graduada em Direito Público e Empresarial, funcionária de carreira da Corsã há mais de 10 anos e desde 2023 diretora-presidente, primeira mulher a comandar a companhia. É mestranda em Direito Econômico, com ênfase em políticas públicas, governança e regulação. Samantha, muito obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de conversar aqui com as gurias e contigo hoje. Adriana Angar, coordenadora de marketing da Marco Polo, graduada em marketing, pós-graduada em design estratégico pela Unicinos e possui formação complementar em neuromarketing pela PUC, aqui do nosso estado. Além disso, está finalizando um MBA em marketing, growth e branding, e ela atua há mais de 20 anos na Marco Polo, onde lidera estratégia de marca, comunicação institucional e projetos que conectam pessoas ao propósito da mobilidade. Criatividade e estratégia caminham juntas na sua trajetória. Adriana, bem-vinda. Obrigado por estar conosco aqui. Espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre governança e sobre liderança feminina. Com certeza, agradeço por estar aqui, falar com mulheres numa carreira tão sólida. Eu que venho da área do marketing, a comunicação nunca esteve tanto em foco, onde a gente tem a oportunidade de falar mais sobre tudo aquilo que a gente acredita e fazer com que a comunicação realmente seja protagonista. A gente que agradece. Bom, e para fechar o nosso trio aqui, a Ana Cristina Cúria é gerente corporativa de sustentabilidade e inovação da B8, engenheira química, doutora em engenharia com especialização em segurança do trabalho, ESG, sustentabilidade e MBA em gestão de pessoas. A Ana Cristina, executiva, tem mais de 30 anos de experiência na área, além de trajetória acadêmica como docente em cursos de pós-graduação. Ana, obrigado por estar com a gente, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um momento muito rico e especial de estar no mês da mulher, podendo falar, a gente com um lugar de fala e compartilhando com mulheres que têm muito para contar e a gente poder compartilhar esse momento. Vai ser muito legal, estou muito feliz de receber vocês, espero que o nosso público também goste, porque de fato é um assunto que cada vez vem crescendo mais, as mulheres cada vez mais, a gente viu aqui o dado, 39% ainda é muito pouco na governança, na liderança das empresas, mas precisamos evoluir, precisamos aumentar esse percentual. E olhando para a trajetória de vocês, quero começar com uma pergunta assim, mais genérica, Quando, nesse momento que nós estamos vivendo, que as mulheres cada vez mais ocupam espaços de diretoria, de conselhos, de comitês estratégicos, o que muda na prática, na qualidade das decisões? E quando a gente pensa em governança, como ferramenta de gestão, onde que aparece no dia a dia das organizações a tomada de decisão mesmo? Vou começar contigo, Samantha, por favor. Muda a responsabilidade pela representatividade. Quando se chega a determinado cargo, decorre de uma caminhada, de um processo, de uma qualificação.
Mas quando tu chega ali e a pluralidade das opiniões dos pares para tomarem a decisão, isso, gera a possibilidade de várias visões sobre o mesmo evento. 2, a responsabilidade pessoal de quem está lá na ponta, das demais colegas, de outras mulheres, né, que tu estás ali de alguma forma representando, né, virando uma das facetas da pluralidade. E inspira. Mas também é uma responsabilidade. Há uma trajetória, há uma caminhada, mas em algum momento você consegue abrir portas para outras mulheres. Para representar naqueles momentos, com a sua trajetória, a tomada de decisões. Ela tem uma responsabilidade extra, além da responsabilidade profissional, a representatividade das demais colaboradoras. Adriana. Escutando o que a Samantha está falando, eu acredito que a gente amplia a nossa lente. Como se eu invertesse essa lente, eu enxergo diferentes possibilidades. E claro que por si só a gente já se cobra muito por algumas entregas. Mas eu identifico que primeiro a gente entrega, mostra e depois a gente vai lá e comunica. Eu acho que a gente vai se certificando, né? Então, quando a gente fala de ambientes mais plurais, nesse ambiente de gestão feminina, que é a nossa pauta, eu vejo que a gente tem uma oportunidade de decisões com um olhar estratégico maior, com uma segurança maior. A gente analisa diferentes pontos, a gente minimiza riscos. Então, eu acredito que esse olhar é como virar uma lente e eu amplio a minha tomada de decisão porque ela se torna coletiva, cooperada. A gente traz habilidades diferentes e a gente vira uma grande ferramenta ali que propulsiona essas tomadas de decisões. Bacana. Ana, por favor. Concordo muito com o que as mulheres estão comentando aqui e eu entendo que algo importante é que por mais que a gente tenha, e ao longo dessa jornada, a maturidade vem vindo, a gente é humano. Então, acolher as vulnerabilidades e entender que, sim, a gente carrega alguns vieses inconscientes e a gente ter esse cuidado, que sempre a gente vai ter que olhar, aqui, porque realmente é isso, né? A liderança pelo exemplo. Então, a gente tem que estar sempre muito atento para que esse exemplo não deixe de inspirar. E quando ocorrer alguma coisa, poder falar, olha, aqui eu também posso errar e mostrar essa vulnerabilidade e esse desenvolvimento conjunto com seus pares, com as suas lideranças, com os times. Essa proximidade e um ponto-chave que eu entendo é a transparência. Trazer essa transparência, essa conexão e realmente desenvolver um trabalho de confiança. Quanto maior o cargo, a gente sente chega um momento que a gente se sente um pouco solitário, que a gente não consegue compartilhar tudo. Então, como exercer essa dificuldade, mas continuar tendo uma proximidade com confiança. Bom, quando a gente fala de ESG, me parece muito que a gente fala muito de environment, que é o meio ambiente, né? Porque está na moda, porque a gente viveu a COP no Brasil, em Belém, enfim. Mas quando fala de liderança feminina, a gente olha para as outras letrinhas, parece que é o social, o S e o G de governança, né? Social e governança. Agora, como é que se deve ter nas empresas mecanismos para que as mulheres cada vez mais cheguem a cargos, postos realmente de comando nas empresas? Vou começar contigo agora, Adriana. O que a Ana falou antes, ela falou sobre transparência. Na empresa, é uma palavra que transita muito, é a transparência, né? Trazer os problemas sobre a mesa. E quando a gente fala de mecanismos, eles precisam ser claros, né? Eles precisam ter as metas muito claras, os processos muito claros, para que seja realmente merecimento, meritocracia, perdão. Então, na minha visão, o ambiente que a gente trabalha é um ambiente industrial, ele é um pouco mais sisudo, um pouco mais pesado. A minha área de marketing já é uma área mais leve, então eu vivo esse contrassenso, assim, na área de comunicação, as mulheres permeiam muito mais pela gestão. Na área industrial, isso não acontece de uma forma tão leve. Então, cada vez mais, antes mesmo de se falar de ESG, esse movimento de trazer para as mesas, para as discussões, ela vem se tornando mais real. E aí, se me permite eu colocar um parênteses aqui, quem trabalha comigo já escutou muitas vezes eu falar algumas coisas assim, bobas,
né? E depois vocês podem cortar se vocês quiserem. Não sentem perto da mesa do café, porque você vai ser a moça que vai servir o café para uma mesa de 12 pessoas, onde uma apenas é a mulher. Nossa. Se coloquem, cheguem por último numa reunião e se posicionem como tal. Respirem e falem o que precisa ser falado. Não existe certo ou errado. Se eu sei o que a empresa espera de mim, se o mecanismo está claro, se os processos estão claros, se existe uma análise de performance, se as métricas estão claras, o reconhecimento ele vem. A velocidade que, no meu entendimento, ela ainda não aconteceu da mesma que em outros setores. Mas a indústria, por si só, ela já traz, né, essa história. E eu acredito que ela vem mudando, assim, cada ponto e se tem algo que ficou da pandemia para nós, da área da indústria, o poder da comunicação, onde tudo parou, onde a gente não tinha como se locomover, a comunicação era a única forma. E a comunicação estava à frente por mulheres. Legal, legal. E a pandemia, a gente estava falando fora do ar aqui também, o quanto crises aceleram, né? Crises, guerras, uma pandemia aceleram também mudanças, né, nesse sentido. Agora, ainda nessa linha, queria ouvir também a Samantha e a Ana com relação aos mecanismos internos de uma empresa. A empresa avança pela política formal, muitas vezes, pela cultura interna ou pela pressão do mercado, no caso de empoderar mulheres e colocar mulheres em cargos de liderança? Eu tenho a impressão que é um conjunto. A política ela é necessária. Eu sou advogada, então processos para mim são coisas que organizam a rotina, o pensamento. Então, a transparência, critérios objetivos. Então, é uma política que tem que ser colocada todo dia de forma a que a cultura se consolide. Uhum. Nós, por exemplo, que somos uma empresa que tem 60 anos, que passa de uma versão estatal para uma versão privada. São culturas que se fundem, uma cultura antiga, mas baseada numa entrega, né? Uma empresa de saneamento, que vem com a inovação para amplificar essa atuação. Então, há uma governança necessária, mas que processos não podem ser desconsiderados, para que não se perca e a cultura se efetive. A cultura é a que garante. O mercado vai cobrar, mas a gente só vai conseguir entregar com uma organização. E a cultura ela é decisiva. Antes nós falávamos aqui sobre a cultura das empresas. É isso que garante que o gestor, o presidente, o gerente, fale a mesma língua da pessoa que está lá. Valorizem as mesmas coisas. Lembrando que quando se trata, por exemplo, de uma empresa de saneamento, em que saúde é o resultado final do nosso trabalho, a cadeia da conversa, ela tem que ser organizada para que as pessoas entendam e a cultura se transforme, que todos vejam que a atuação de uma empresa busca a saúde. Mas isso não é de uma hora para outra. Há uma questão de cultura e cultura da empresa que sai, que mostra para a sociedade qual é o seu objetivo. Sim. Ana? E quando tu falaste ali do externo, da cultura, comentaste muito dos processos, que eu também concordo muito. A gente, sempre as nossas reuniões lá na BID, a gente conversa, sempre traz, inclusive a gente tem uma homepage da cultura, sempre traz a cultura. Então a gente inicia falando de cultura, finaliza as conversas falando de cultura, mas a cultura tem que ter a referência, o nosso jeito de ser, em relação ao quê? Aonde eu quero chegar? O propósito. Então a gente começa com o propósito, a nossa cultura que fundamenta isso e os processos que vão nos auxiliar a fazer com que isso tudo funcione bem, com transparência, porque daí as pessoas vão entender, bom, que está na nossa governança, que é a forma de conduzir o que está num propósito, com os valores bem definidos e com uma cultura que é praticada no dia a dia, praticada por todos, mas em especial, quem é que vai conduzir isso tudo? Liderança. E se eu tenho uma liderança que não tem uma coerência, e eu arrisco a dizer, até no meu propósito, com o propósito da companhia, e aí eu super inspiro. Então, se fosse para te responder, eu diria assim,
e concordo contigo que são os 3, mas a cultura, ela é muito forte. E se ela não é bem trabalhada, ela pode acabar com uma empresa, como o contrário. A gente vê empresas que conseguem se perpetuar ao longo do tempo, que tem uma perenidade, porque tem uma cultura muito forte e muito ligada a um propósito. E, especialmente lá no Beach, a gente trabalha muito a questão de ter a geração de valor compartilhado para a empresa e para os seus stakeholders. E a liderança feminina conversa muito com isso. Mas ela só existe porque nós conseguimos trabalhar isso no dia a dia e está ligado, sim, aos nossos valores. Então, eu entendo que ter as mulheres ocuparem posições de liderança vai conversar muito com isso. E o externo, muitas vezes, a gente viu isso. Até em questão de conselhos. Isso é moda. Alguns até dizem, né? A gente que é mais ligado ao ESG. Agora não se deve falar mais tanto de diversidade. Antes era importante. Se isso faz parte da cultura, está ligado ao propósito da companhia, não vai mudar porque alguém disse que agora a moda é diversidade. Não é moda. Isso é o nosso jeito de ser, é o que nós acreditamos. E aí, desta forma, nós vamos trabalhar nossas práticas, nossos processos e, efetivamente, a governança vai promover isso e as pessoas vão entender que, sim, elas podem, pela meritocracia e não simplesmente porque são mulheres e, com isso, vai ter uma cota ou algo específico e elas vão estar ocupando os cargos de liderança. Não, elas vão estar ser bem preparadas ocupando esses cargos e vai ter toda uma organização, uma meritocracia e com processos bem fundamentados dentro de uma governança que possibilita que isso tenha seu desenvolvimento. Agora, pois não. Eu ia comentar, Rodrigo, se me permite. Já estou na empresa há bastante tempo, acompanhei algumas transformações e realmente quando a gente fala a política formal da empresa, os processos eles são necessários, porque quando alguém chega na empresa é a partir disso que você compra, mas é a cultura que te faz ficar nela, né? É a cultura que permanece. E nesse processo, eu completo 22 anos de empresa, nessas transições, hoje eu vejo a empresa muito madura, porque hoje nós temos os comportamentos norteadores. Então, o óbvio precisa ser dito, né? Então, algumas comportamentos precisam vir para a mesa, né? Precisam ser falados, porque o que é claro para um não é claro para o outro, e a cultura faz isso. Então, a política formal é fundamental para que seja claro o que se espera, mas é na cultura que a gente vive, é na cultura que a gente faz a empresa crescer, e é onde a gente diz assim, eu escolhi estar aqui. Então, acredito que a cultura ela tem um papel muito forte. Eu ia comentar que as mulheres, em geral, elas chegam a um conselho ou a uma diretoria que já foi desenhada, e foi desenhada por homens, em geral, né? Se vocês pudessem desenhar do zero essa governança, um conselho ou uma diretoria, o que fariam? A gente tem que olhar o futuro, né? Para poder antever esses riscos e formar essa pluralidade. A gente tem experiências, até de conselhos que vieram eminentemente da formação de homens, de que a pluralidade faz diferença na tomada de resolução, né? A diversidade, ela garante vários olhares e isso mitiga riscos. Então, tu pensar em 5, 10 anos, quais são os teus desafios, o que tu pode minimizar, quais são os pares, as qualificações que são necessárias. Eu preciso do conhecimento sobre A, B, C assuntos, tais experiências, cada um vai trazer a sua jornada de vida. O conselho tem que ser plural, para que ele enfrente todos os desafios. Unanimidade não quer dizer segurança, né? Olhar pares semelhantes a ti não quer dizer que tu vai conseguir enfrentar desafios. Tem que ter a segurança de que vão se olhar e dizer a sua opinião, a sua jornada, a verdade, com objetividade, com transparência, com respeito, para construir soluções. Acredito que quando a gente vamos sair daqui agora, vamos desenhar uma nova diretoria. Primeiro ponto, acho que é a perpetuidade, né? A gente vai investir uma energia, a gente vai envolver pessoas, a gente vai trabalhar com sonhos, objetivos. Qual é a perpetuidade dessa diretoria, desse conselho, né? O que se espera? Eu volto lá no começo, a clareza sobre as expectativas estão depositadas ali. Eu acredito que é muito relevante, e a Ana comentou,
não é uma cota. Se trabalhou, se preparou para chegar até ali. Então, a partir daquele momento, qualquer entrega que eu for fazer, eu preciso estar embasada em dados, eu preciso analisar contextos, eu preciso olhar com os meus pares, quem são os meus primeiros clientes, né, meus clientes internos, trabalhar de forma coletiva dentro da empresa. Eu vejo pela estrutura que cada área se torna um cliente. Eu preciso me relacionar com ele porque eu preciso da informação, eu preciso dos dados, eu preciso do apoio jurídico, eu preciso de questões de engenharia, trabalhar no coletivo. Então, vou montar uma área, um conselho à perpetuidade, o que se espera dele, para que realmente eu tenha longevidade naquilo que eu for fazer. E somando tudo que as gurias falaram, que são pontos super importantes, né? Eu brinco com falar o óbvio aqui, mas o conselho, né? Qual é o papel do conselheiro? Ele tem que aconselhar. Para eu aconselhar, eu tenho que entender muito desse assunto. E eu entendo que é bem importante, assim, ter uma dedicação para ter um conhecimento. Estar sempre trazendo aquele conhecimento e junto com uma forma diversa e acolhedora. Porque se eu trouxer só a minha opinião e estanque, e sem eu conhecer e estar sempre buscando essas fontes para poder realmente trazer esse aconselhamento de uma forma que seja muito criteriosa, eu vou acabar sempre fazendo mais do mesmo. E aí a companhia, em alguns momentos, pode acontecer de ela não conseguir antever o mercado, não conseguir se preparar melhor para esse mercado, porque às vezes, em alguns momentos, a gente vê isso também, algumas companhias que têm um olhar de eu sei muito daquele negócio, eu me aprofundo e eu não saio fora, consigo enxergar o negócio de fora. E para isso é muito importante ter uma dedicação, e a gente vê conselheiros que estão em outros conselhos que conseguem trazer essa diversificação, mas, de novo, trazendo essa polêmica, né, de realmente ter metas específicas em conselhos com a questão das mulheres e outros grupos subrepresentados, eu considero importante. Talvez vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar ter isso, mas ainda existem diferentes culturas. Por exemplo, lá na empresa hoje a gente está na região sul, mas está no norte, está no nordeste, a gente sabe que essas culturas também acabam permeando isso e tem essas diversificações, né? Então, como é que a gente consegue entender isso ao longo do tempo? Se vai chegar um momento que não vai mais precisar, mas ter metas, eu considero importante ter essas metas com a meritocracia e ter um conselho que entenda isso e que a gente consiga efetivamente ouvir a todos e ter um espaço de segurança e de acolhimento e que esse plural traga para o conselho e, consequentemente, para onde está sendo feito o trabalho, para a companhia, uma diversificação ao ponto que se consiga ter um resultado que tu consiga realmente esse aconselhamento fazer com que tenha a geração de valor compartilhado tanto para a companhia quanto para os seus stakeholders, né? Então, a gente está falando de capitalismo consciente, não só de capitalismo como normalmente se fala aí no mercado. Bom, no início do videocast a gente falou que o dado do Banco Mundial é de que 39% das mulheres temos hoje em cargos de liderança no Brasil. A gente falou que é um avanço, mas falta equilíbrio, e eu queria ouvir de vocês o que um conselho, uma diretoria diversa, e aí não só de mulheres, mas de grupos, como falaste, Ana, que são subrepresentados, que trazem de criatividade, de resiliência. Eu queria que vocês contassem algum exemplo, eventualmente, para quem está nos assistindo. Eu, particularmente, já trabalhei em empresas que o conselho que não tinham mulheres e conselhos que agora, atualmente, por exemplo, na empresa tem conselho que tem mulheres. E aí é mais fácil de conseguir identificar, né? Eu acho que de olhar na prática essa diferença. Há uma mudança. E eu considero que muito ligado, não especificamente, eu até gosto de dizer isso, com a mulher ou com o homem, mas sim o feminino e o masculino. E a gente sempre carrega isso conosco. Então, a mulher, ela traz algumas características que são muito importantes na hora da resolução e na hora de estar se desenvolvendo e trabalhando dentro do conselho. E, em especial, uma característica que eu entendo que é super importante, que é a empatia, de se colocar no lugar do outro.
de poder ouvir o que está sendo colocado ali e ter esse olhar um pouco diferenciado. E eu até arrisco a dizer, não só de empatia, mas também a compaixão. Qual é a diferença? Empatia, eu estou me colocando num lugar no outro. A compaixão, eu quero o bem do outro. E isso está ligado realmente com a geração de valor. Porque às vezes a área de negócio, ela acaba por algumas vezes sendo um pouco árida demais. Então e como as empresas olham muito isso, e principalmente as que têm uma cultura muito forte, que são as pessoas em primeiro lugar, como que tu traz as pessoas para esse mundo do negócio que é tão árido? A gente, em algumas reuniões, muitos números, mas os números vêm por meio de pessoas. As empresas são feitas de pessoas. E o feminino conversa muito com isso na hora que a gente fala dessa empatia, desse olhar, dessa conversa. E, inclusive, pode-se dizer da compaixão. Algumas pessoas têm um pouco de cuidado. Mas você vai falar de espiritualidade nas empresas, você vai falar... Isso faz parte. E também, há muito tempo atrás, se dizia, não traz seus problemas, aqui é uma empresa. As pessoas são integrais, então eu enxergo isso aqui dentro do conselho. Eu trazer o feminino traz emoção para a conversa, e isso não vai tirar o mérito de nada, eu vou conseguir entregar os resultados, eu vou ter os dados que eu preciso ter, eu vou ter o racional, mas o racional com a emoção inspira e faz com que eu consiga ter muito mais resultado. A sustentação é outra, porque o nível de exigência é altíssimo, o conselho tudo é muito rápido, com precisão, com assertividade, com agilidade, e como que eu consigo fazer isso trazendo essa emoção na dose certa? E as pessoas, em primeiro lugar, com assertivo, como é que eu uno o racional com o emocional e que aquilo inspire, e eu trago esses dados para a tomada de decisão, porque as pessoas estão ali, não são só números. Então, como é que a gente consegue trazer isso? Eu entendo que eu consegui perceber isso de conselhos que não tinham mulheres, conselhos que têm mulheres. É incrível quanto muda totalmente, assim, até a forma que os conselheiros homens que estão ali, eles, mas agora tem uma mulher no recinto, mas vamos falar de outra forma, vamos trazer isso, e isso ajuda nessas relações e acaba, consequentemente, no resultado, também trazendo muitas informações importantes que a gente consegue chegar com essa forma de trabalhar. Interessante esse equilíbrio, né, entre a racionalidade e a emoção, que não é fácil, sobretudo num mundo de extrema competição, né, competitividade. Samantha? E eu acho que a presença da mulher, ela faz, inclusive, que os homens se permitam passar para um outro olhar. Quando os pares estão ali muito focados naquela métrica, naquele engessamento, inclusive na nossa cultura aqui do Sul, que ela é mais firme, mais machista em algumas vezes, a presença de uma mulher faz com que haja uma fluidez e permite a eles, inclusive, outro olhar. Muitas se vezes. Preocupar. Porque, assim, são grandes corporações, no nosso caso aqui das três. A gente tem que olhar para o humano. O colaborador, para ele ficar 20 anos, para ele ficar 30 anos, para ele ficar 10 anos, ele tem que fazer parte daquilo, ele tem que pertencer. E nem todo dia vai ser um dia fácil, mas nós temos as nossas metas, mas nós temos a nossa cultura em que se objetiva algo. Então, isso é uma construção. Um conselho sério, com governança, com objetividade, ele pode ter um olhar acolhedor, empático, sem perder o rumo. E isso é uma coisa que se constrói entre os pares. O olhar feminino lhe permite essa fluidez aos demais. Eu até falei da questão do homem se abrir, né, no sentido de se permitir, né? Se permitir. Exato. Porque senão fica também aquela coisa antigamente, que o homem não pode chorar, tudo isso. Não é mudança de comportamento na veia, praticamente, né? Adriana? Eu acredito que concordo gênero, grau, sem tirar nem pôr, acompanhando, falando, né, de onde eu estou inserida, eu acompanhei essa mudança. O conselho hoje ele tem mulheres presentes e recordo das primeiras participações que era assim, fulana pediu tal coisa. Tem cabimento fazer essa pergunta. Então é um exercício. Quando a gente fala de diversidade, o primeiro exercício é a escuta.
e depois a observação. Então, eu escutei, observo e como que eu vou fazer essa devolutiva. Então, a presença, esse equilíbrio é fundamental. E eu vejo que a profissionalização dos conselhos nesses últimos anos, né? A formação está cada vez mais presente. Então, o conselho passa de ser aquela lá de olhar apenas o número, mas acaba olhando o entorno, né? O que não está formalmente sendo dito, as percepções. O conselheiro, ele vai para a fábrica, o conselheiro está presente em eventos, ele vai absorvendo aquela cultura. E quando a gente fala aqui de gênero, estamos falando de mulheres, eu acredito que a gente tem várias outras camadas que estão presentes. E lá, vamos falar do século passado, era muito legal a gente dizer, você viu que minha casa agora tem internet discada, agora minha casa tem Wi-Fi. Que a discussão de gêneros, daqui a um tempo, seja tão normal quanto piscar os olhos, quanto pegar um telefone e não ter fio. Então, hoje nós estamos falando de algo que daqui a 10 anos, né, nossas filhas vão estar olhando assim, nossa mãe, você falava sobre isso? É necessário falar, pode ser óbvio, mas é necessário ter essa fala para que cada vez isso saia de pauta e vire realmente um posicionamento estratégico, que as empresas entendam que isso é uma oportunidade de se tornar um diferencial estratégico. Eu uso uma palavra que, para mim, principalmente como eu trabalho com clientes, com experiência do cliente, paixão. Você precisa ter paixão porque o teu sangue é quente, ele circula. E presença feminina em espaços traz isso, traz essa energia, traz essa vivacidade, que muitas vezes os homens não se permitem viver isso. E tem total potencial, a gente tem grandes líderes, tem inspiração de grandes líderes homens que têm essa paixão e que com a presença feminina se permitiram transitar por outros caminhos. A Ana trouxe também essa questão de que talvez no futuro não se precise mais, falar sobre, né, a presença da mulher que vire naturalizado. Exato. Né? Gente, agora não ter Wi-Fi é o cúmulo, né? Você não cogita? Não cogita. Daqui a um tempo a gente não cogita não ter uma mulher como presidente. Assim, tem coisas que não fazem sentido. São coisas que, assim, superada a barreira e garantida a construção, E por isso que o debate é necessário, né? Exato. A conversa, ela se faz necessária para que ela deixe o rastro, né? O farelinho de pão do João e Maria, mesmo. ele tem que ficar para todo mundo ir perseguindo. Para, ao final, isso se dissipar e nós nos preocuparmos apenas com o humano. Se a gente não falar, não vira história. Se não falar história, as pessoas não vão estudar. É isso. Precisa. E tem coisas que a gente vê, as estatísticas, o trabalho é mais gritante. Quando a gente fala das mulheres, é uma coisa quando se fala ainda. Mulheres negras, Nossa. é muito mais Muito. distante. Por isso que o debate é necessário. Porque Muito é uma coisa, necessário. não é uma situação. São várias facetas da mesma, por isso que eu gosto muito da palavra pluralidade. É muito boa. A pluralidade, ela pega várias nuances. Tem De opinião, mulher. Eu de gosto geração, isso, tudo. o feminino e o negativo, né? O feminino e o masculino, o positivo e o negativo. Porque assim, sai da seara da biologia e passa para a seara do entendimento do ser como ele se vê. E é isso que a gente tem que ter nas empresas. Exatamente. O ser. O humano. A caminhada tem que ser para isso. E não para a lógica do nasci assim, sou assim, né? O impacto... É o impacto das pessoas voltando do home office. Assim, nossa, eu não sabia que você era assim. Porque você não se relacionava com o estereótipo. Você se relacionava com uma entrega, com... Isso. Era algo diferente. Então, Não tem com a muitos, pessoa, né? E tem pessoa muitos e sua choques. integralidade. Exatamente. Tem muitos choques, assim, que a gente está olhando assim, nossa, eu não imaginei que isso estaria acontecendo. Agora, ainda na linha do exemplo que pegaste lá atrás da internet de escada, que hoje a gente nem lembra mais, né? Pensando no futuro, né? Jogando para frente, o que vocês acham que costuma fazer mais a diferença para a retenção de lideranças mulheres? Eu acho que essa governança e transparência, a sinceridade das relações, também passa na questão das relações de trabalho de uma corporação. A objetividade, saber aonde que a tua carreira vai te levar, quais são as tuas oportunidades, o que tu precisa para A ou para B, crescimentos, a formação, como eu disse, a humanização das pessoas. Sair um pouco daquela lógica de
menina serve café, né? Ou o homem pode cavar. Exemplo, lá a preocupação, frentes de obra. Se nós vamos ter mulheres, nós temos que ter banheiros para homens e para as mulheres. Você tem que começar a programar se tu quer acolher, porque senão fica no papel. Isso tem que fazer parte da rotina. Enquanto não faz parte da rotina, nós vamos continuar tendo debates que são meramente protocolares. E a gente tem que colocar isso na vivência das empresas. Adriana. Concordo, e não tem como não concordar. O que faz? Eu estava pensando aqui para mim, né? O que faz, né? Claro que o assunto é mulher, mas eu estava pensando, o que me faria, que me retém numa empresa, né? E vocês falaram antes ali a coerência, né? Eu acho que coerência para mim é um valor bem importante. Voltando, né, eu completo 22 anos de empresa, eu planejei ficar 3 anos na empresa, porque acreditava que mais do que isso ia ser um dinossauro arcaico, que não ia aprender. Lógico que uma empresa tamanho da Marco Polo, eu transitei por vários setores, sempre na área da comunicação, e pude experimentar essas áreas. E eu tenho muito orgulho, sempre trago na minha fala, ter passado pela produção. Então, conhecer a produção efetivamente, que tudo que está lá, eu entendo que inspira muito tu olhar para cima, olhar para o lado e dizer assim, eu quero chegar lá. Eu acho que quando os processos estão claros, os objetivos estão definidos, sabe que existe uma meritocracia, sabe que existe uma jornada a ser cumprida, eu me preparo para tal. Mas se eu não olho para o lado e não enxergo referências, então não vai reter. A cultura, ela traz junto, né, todo esse pertencimento, e vocês trouxeram uma fala que para nós na empresa é muito, muito viva. Desde sempre o fundador sempre falou que o mais importante são as pessoas. Primeiro o homem, depois a máquina. Então, quando a gente fala da indústria, que é muito máquina, e a gente diz assim, primeiro as pessoas, nós nos inspiramos por alguém, então vamos para a parte formal, estruturar muito bem isso, mas se eu olhar para um lado e não tiver quem eu me inspire, eu não vou permanecer, porque se elas estão aqui há X anos e não evoluíram, eu vou evoluir? Sim, Ana. Sabe, Rodrigo, que há um tempo atrás eu já comecei, sempre que eu fosse fazer uma entrevista para de seleção, eu sempre dizia para a pessoa, às vezes eu me lembro até hoje com um candidato assim, aí eu não estava preparado para essa pergunta. Eu disse, você estudou a cultura da empresa? Antes, não quero saber as tuas competências agora, eu quero só entender isso. Por quê? E principalmente quem está empregado vai sair de lá e vai vir trabalhar. Porque isso é fundamental. A cultura que vai fazer atrair ou não. E aí a pessoa poder dizer assim, não, fecha com a minha cultura, fecha com a minha maneira de pensar. Você olhou o propósito da companhia? Você tem uma aderência, porque isso vai fazer você ficar. E uma coisa que eu vejo que, principalmente as gerações mais novas, acabam ainda mais reforçando, empresas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. E entra muito essa questão da puxar o assado para o meu lado, que trabalho com sustentabilidade, mas isso sim, até nas pesquisas de clima, a gente vê o quanto a aderência é alta. Tenho orgulho de trabalhar numa empresa que tem o bem, óbvio, eu preciso ter o resultado, sem isso eu não consigo manter a empresa, mas para a comunidade onde está inserido, ou seja, volta a história da geração de valor compartilhado, e também as estatísticas trazem isso, as pesquisas, está muito ligado com essa liderança, porque eu posso ter a melhor governança do mundo, ter transparência, mas se as lideranças não têm eu vejo assim, as gurias falando com, né, aquele brilho no olhar, assim, gosto muito de trabalhar na empresa, então isso inspira as outras pessoas, então uma liderança que acredita, e aí conversa muito com a questão da liderança feminina, que é essa liderança humanizada. Então as pesquisas falam que 83% das pessoas que ficam numa empresa ou buscam uma empresa, buscam ou ficam por lideranças humanizadas, que é aquela liderança que te escuta, é aquela liderança cuidadora, aquela liderança que entende a diversidade, que isso vai enriquecer o ambiente, que isso vai trazer um resultado compartilhado. Isso faz com que
você tem a atração das pessoas e também que elas, não gosto de falar de reter, mas de desenvolver essa pessoa para que ela cresça e, olha só, sou coordenadora, tem uma diretora, está no conselho, então a empresa dá esse espaço, promove, mas eu me inspiro por pessoas que estão inspiradas. Então isso é bem importante. A Samantha falou uma questão que se trabalha com obras, se tem mulheres na linha de frente, precisa ter banheiros para mulheres e para homens. E a minha pergunta era justamente também nesse sentido agora de construção de ambientes também seguros para que as mulheres permaneçam e cresçam, né? Queria que vocês dessem alguns exemplos assim, de preocupações que se possam ter também, mais práticas, tanto quanto esse exemplo que a Samantha trouxe. Eu trago... Veio à mente agora, nós trabalhamos muito com eventos, né? Então, nosso produto, nós trabalhamos B2B, então, realmente cliente, eu preciso estar nesse ambiente. É um ambiente majoritariamente masculino ainda. E trabalhar com eventos é todo um zelo, porque quem está lá está exercendo, né, sua profissão. Então, qual é o papel dessa pessoa que está no atendimento? Ela está aqui para recepcionar. Esta é a função dela, deixar muito claro o que ela está fazendo, para não ter nenhum distúrbio, para não ter um pensamento de valor, de propriedade sobre quem está ali. Então, deixar muito claro. E a gente vem nessa crescente, os eventos se profissionalizando muito. E quando você faz algo, consegue entregar no final desse evento um resultado, seja comercial, seja de posicionamento de marca, de reputação institucional, justifica todo o teu investimento. Então, falando de mulheres, os ambientes que hoje são construídos, eles são muito mais acolhedores. Quando a gente fala de neuromarketing, eu estou trabalhando com coisas que não estão explícitas. E a presença feminina faz com que os ambientes se tornem mais aconchegantes, que influenciam o resultado de vendas, que influenciam no relacionamento, porque antes de assinar um contrato, o cliente se relaciona pela confiança, porque é um bem adquirido a longo prazo, ele é um bem durável. Então, eu entendo que quanto mais nós trouxermos resultados, a clareza do que a gente está entregando, a gente vai ter mais oportunidades. Mas só que nem tudo que a gente entrega é palpável, tá intrínseco, tá no sentimento, tá na percepção, tá na sensibilidade, que na minha jornada é algo que eu aprendi e por um determinado momento eu me perdi dele. Eu queria agir igual aos homens, eu preciso ser assim, falar assim, me vestir assim, ser assim. Mas não é isso que me trouxe até aqui. Resgatar a nossa essência é fundamental para ser um líder que inspire. Então, seja no que for trabalhar, não perder sua essência, alinhar o propósito seu com a empresa é fundamental para que a gente realmente alcance cada vez mais lugares de chefia, de poder, de conselho, mas com aquilo que nos trouxe até aqui, com essa sensibilidade que é nato da nossa espécie, digamos assim. Bom, a vinheta já indicou, essa é a parte que eu mais gosto, uma das partes que eu mais gosto do nosso videocast, que é o Minuto do Conhecimento, né, em que os nossos convidados, as nossas convidadas trazem uma dica prática sobre o que aprenderam ao longo da carreira. Eu queria pedir para vocês que nos dessem alguma sugestão, um conselho para quem está se preparando para ocupar um cargo, um espaço importante nesse mundo corporativo tão difícil, gente. Por favor. Quem vai? Então eu vou. Vai lá, Samantha. Eu acho que estudar verdadeiramente, independente da área em que tu te insiras, é muito importante. Porque um profissional completo, e para ser visto como um profissional completo, tu tem que ter um conhecimento amplo. Tu não passou por várias fases da empresa, conhece várias facetas dos clientes, da governança. Eu comecei como advogada, passei a presidente. Aí os conhecimentos vão além daquilo que eu aprendi na faculdade. Então, o estudar, o ter curiosidade, o ter paixão, garante que tu contamine as pessoas com a tua vontade de crescer. E isso é da pessoa. Isso não vem de fora. Bem. Eu super conhecimento, estudo, mas consumam fontes diferentes, né?
Se a Adriana de 20 anos atrás, 10 anos atrás, ela estaria com muito medo de entrar nessa montanha-russa. Mas quem vai para uma fila de uma montanha-russa sabe que vão ter curvas, descidas, loopings, muito medo. Mas a adrenalina está ali. Então a gente precisa manter essa adrenalina. Essa adrenalina ela é feita quando tu experimenta algo novo. Então, sou apaixonada, meu esposo está estudando, né, direito agora, eu estou escutando muito disso. É algo que assim abre a mente para muitas vertentes. E eu acho que o nosso aprendizado ele é disso, né? Eu vou entender um pouco de culinária para, se eu for num evento, saber falar sobre aquele assunto. Eu vou estudar um pouco sobre política. Consumam de fontes diferentes para ter enredo, para que você tenha discurso, para que tua vida seja feita por catálogos diferentes, né? Então não percam aquela adrenalina de entrar numa montanha-russa, sabe? Deixe o sangue circular. Conhecimento aliado à curiosidade é sinônimo de sucesso. Sair um pouco do seu quadrado também, né? Com certeza. Às vezes a gente fica tão focado naquilo ali, sabe aquilo ali, né? É a hora que a mente assim, abre, assim, nossa, como que eu não pensei nisso? Verdade. E tem duas palavras que, enquanto as gurias estavam falando, eu vejo que elas conversam muito com isso, que é prontidão e desafio. Uma coisa que eu gosto de dizer, sempre dá para fazer melhor. E aí tu te desafia. Uhum. Uma época me disseram assim, tu não vai nunca aprender. Eu queria muito aprender a dançar tango, apaixonado por tango. Tu nunca vai aprender, minha filha, tu não consegue dançar nem a simples, quem dirá tango. No ano passado, eu produzi um espetáculo e eu me apresentei no tango. Então, é um desafio, a gente está buscando conhecimento, prontidão e a paixão, o amor. E ele faz com que a gente supere muitas coisas, superei algumas questões pessoais difíceis. E eu disse, não, eu vou fazer o tango, eu vou fazer um espetáculo. Então isso é algo que faz a gente ser melhor. Então essa é a minha mensagem, é prontidão para chegar onde eu quero chegar e sempre dá para fazer melhor, sempre. Viram por que eu gosto dessa parte do nosso videocast? A gente aprende muito nessas conversas que a gente tem aqui. Eu quero agradecer muito pela gentileza de terem vindo, pela maneira como vocês me ensinaram, né, um pouco sobre a vida, como me tornar um homem melhor, né, e a gente vem buscando, a gente sabe o quanto o Rio Grande do Sul tem os seus desafios, né, do machismo estrutural, dos feminicídios, e eu acho que a gente contribui um pouco dialogando cada vez mais. E obrigado muito, muito por terem vindo aqui e terem compartilhado um pouco das suas vidas com a gente, né? Sobretudo o tempo, né? Como altas executivas também, eu sei que é apertadinho aqui. Obrigado, Ana, Adriana, Samantha. Até a próxima. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado também do nosso videocast, essa edição, que é a terceira. Nós temos aí ainda alguns pela frente do nosso projeto Pra Cima Rio Grande. Hoje falamos com essas 3 líderes maravilhosas aqui que mostram que liderança feminina se faz com trajetória, consistência e prática de governança, né? Executando de fato e não apenas falando. Esse foi o nosso videocast, Governança para quem decide, do projeto Pra Cima Rio Grande, do Grupo RBS, com seus parceiros, suas parceiras, Corsã, Marco Polo e BH. Até o próximo episódio, até a próxima edição que a gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau.